2014 e revisados mensalmente. Nas corridas do aplicativo Copatax, você ganha 15% de desconto. Baixe o aplicativo Copatax ou ligue 99804-4555. Copatax, ligou, chegou. 16 anos transportando com carinho e segurança. Copatax. 8h22, Folha no Ar, primeira edição. E hoje estamos conversando com os candidatos à reitoria da UENF para 2020 a 2023. Professor Henrique Medina Acosta, candidato a reitor. Professor Rodrigo Tavares Nogueira, candidato a vice-reitor. Eu passo novamente a bola para Luísio, que agora ainda temos 4 ou 5 pontos importantes para conversar, Luiz. Vamos lá, vamos tentar resumir aqui. Questão de tempo, né? E a gente precisa, por princípio de equidade, a gente precisa abordar os mesmos pontos. A relação da universidade, se os senhores forem eleitos para a reitoria, com o governo estadual Wilson Witzel, e quem discutiu aqui, o senhor falou dos duodécimos no trabalho do Passoni, passa muito pela relação com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Que relação você pretende manter? Que nós somos primeiro para o UENF e a Universidade Pública. Então nós trabalharemos com excelente relação e interagindo com o governo do Estado de Alerj, obviamente em questões que favoreçam e mantenham o objetivo da universidade. Não vemos nenhuma ameaça por enquanto, como você está mencionando, que poderia ter eventualmente ameaças. Não. Nós precisamos trabalhar em paralelo com o governo, as pautas. Não, por exemplo, não do Estado, mas da federação, com os projetos futuros, etc. Não? Então, você está pensando que pronto pode ter um futuro. As pessoas falam de boatos. Então, basicamente, nenhum candidato tem ouvido que não permaneceria na pauta de uma universidade pública. Mas com a Abraham, o Antraub é bom ficar um pezinho atrás. Certo, né? Claro. Nós teremos que nos mobilizar, isso está claro. Inclusive foi tema do debate institucional. Todos os candidatos falamos. Nós precisamos articular-nos internamente para ter um movimento de resistência. Caso de resistência. Isso é claríssimo, porque o que nós já mencionamos aqui, nós acreditamos realmente fielmente do sucesso do ensino público livre, gratuito, plural. Isso não é evidência. Então, no relacionamento, obviamente que as pautas institucionais em relação a cargos de vencimento dos duodécimos, trabalharemos na linha já estabelecida pela administração atual, que é junto com as reitorias e vice-reitorias. Parceria. E as parcerias, claro, para negociação. Não teremos... Parceria no sentido de você manter um canal de interlocução aberto e com fluido. Certeza, né? Com certeza. Também reconhecemos, no nosso plano, que nós devemos aproveitar a intenção do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado, de ter ações específicas de desenvolvimento regional, onde a universidade pode contribuir. A iniciativa da anexação da escola e etc, pode ser um objetivo. Vou também entrar nisso, mas vamos lá, outro ponto, a integração aí, correndo quase o risco fonético do pleonasmo, a integração do campus com campus. Então, ali temos a UENF já faz isso bem, temos que potencializá-lo e aumentar. Ou seja, a visibilidade que a UENF tem em relação com a sociedade campista e a região já existe, porém nós temos que aumentar e temos uma proposta de uma assessoria de integração regional. Eu vou pedir para o professor Rodrigo dimensionar como que nós queremos fazer isso com suas múltiplas ações. Não somente vai ser em extensão, mas em parcerias produtivas público-público e público-privada. Que é o próximo ponto, quer dizer, as parcerias... Vamos esperar. Luísio, como você me falou que temos pouco tempo... Porque são... sobretudo em 2017, com a crise, vocês ficaram 5 meses sem receber salário. Sim. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Uma categoria. Você vê professores, doutores ter que recorrer à doação de cesta básica para comer, é uma realidade lamentável e melancólica.
Mas naquela época se falou muito dessas coisas, parceria com... Seria uma alternativa, talvez, para a crise, a parceria com a iniciativa privada. Quer dizer, como é que vocês, enquanto chapa, vocês veem isso? Isso seria o segundo bloco. Não, seria o próximo ponto. Eu posso falar por isso. Olha, A integração com o campo, do campus com o campus e a parceria com a iniciativa privada. a ideia de se criar essa assessoria de integração seria uma assessoria de organograma mesmo. A gente tem verba para isso, tem cargo, né, disponível para um assessor. Já existe uma assessoria internacional que funciona pouco, por uma série de motivos. Uma delas seria recursos. A ideia é que as duas trabalhem juntos, em princípio ficariam vinculadas à vice-reitoria, no caso comigo, né? E a gente basicamente é vender, entre aspas, né? Vender a UENF. A UENF já tem uma marca, já é conhecida, mas é expandir isso. Vamos pensar aqui no termo dessa de integração regional. Qual é a ideia? A ideia é a gente ter amparo das prefeituras da região para alguns problemas básicos. Não é dinheiro, pegar dinheiro com eles, não é isso, mas algum tipo de ajuda. Por exemplo, a gente vê aí, aqui em Campos é um polo universitário, você tem ônibus transportando alunos para diversas instituições, inclusive para o UENF, curso de licenciatura à noite. Isso aí já se faz. Mas uma das causas que a gente não tem um diagnóstico exato, por exemplo, da evasão escolar, não foi feito um diagnóstico institucional, pelo menos a gente desconhece. Se alguém sabe disso, guardou as 7 chaves, né? Mas uma das coisas que se coloca, e é bem razoável, é a questão de fixar, boa parte dos alunos vem de fora, né? E fixar o aluno aqui. Isso poderia haver através de um auxílio moradia ou de uma prefeitura, por exemplo, num projeto piloto. Construir um prédio, alugar um prédio, para que os alunos do município ficassem tipo aqui. Uma Vila Olímpica, por exemplo. Uma escala menor. Uma escala menor, tem evidente. Que ser um piloto para ver se a coisa é bem sucedida, que cresce naturalmente. Essa seria uma visão. Antes a gente estava conversando com uma pessoa bem enfronhada nessa área, que falou, prefeitura não quer serviço, né? A gente não vai prestar serviço para ela. Né? A gente pode ter um produto para oferecer, principalmente vinculado à extensão, né? Mas serviço, em geral, a prefeitura não diz ele, eu não sei, vou começar a tomar pé disso depois, se chegar lá, né? Mas essa é uma dos caminhos para a gente fazer. Parceria... eu quero falar, prefeitura, importante a prefeitura, mas a pergunta é iniciativa privada. Bom, agora vamos chegar Porque lá. Sempre essa coisa da polarização, mas que existe um preconceito na universidade pública. Não podemos generalizar, mas contra em relação a qualquer coisa iniciativa privada, ele existe. Né? Luiz, só se você me permitir, depois eu volto a palavra para Rodrigo. É importante, quando se discute parceria pública-privada, não perder de foco a responsabilidade do Estado. No somos una institución estatal, o sea, en relación a folia y vencimientos, es cumplimiento de Estado. No existirá ni remotamente abrir una parcería que financie os costos de vencimientos da universidade ou de serviços. Mas que seja uma alternativa em tempos de crise, como foi em 2017, né? Não achamos, porque a responsabilidade não. O que nós devemos é ampliar as oportunidades de iniciativa pública e pública como tem sido feito na UENF, via Agência de Inovação, Petrobras, que deu infraestrutura, cursos de pós-graduação, internacionalização em Macaé, todo. Professor, eu vou voltar a palavra para o professor, fale sobre essas ações produtivas, parceria pública-privada. Aí existe o caso bem sucedido, o CCT, no caso, o centro que eu dirigi até, é um exemplo. O LENEP em Macaé foi todo construído com verba da Petrobras. Nos aulos tempos. Embora seja uma estatal, né? Mas é uma empresa. É uma empresa. Ela é estatal, mais ou menos, né? Quer dizer, tem ação em bolsa direitinho, tem acionista minoritário, pode provocar um ruído muito grande lá dentro. É verdade. Então, olha só, o que acontece. Naquele tempo tinha muito dinheiro, rolava muito dinheiro. Houve um período de retração, quando começou levantamento, o início aí da Lava Jato, aquelas coisas, a Petrobras deu uma parada para tomar
mas retomou. Nós temos grandes projetos lá, convênio com a Petrobras, não só em Macaé, mas no campus. A engenharia civil, a geotecnia, tem grandes projetos com a Petrobras. E o interessante do projeto, aí é que dentro do projeto, tem verba para trazer professor visitante com bolsa, período de 2 anos, são experts mundiais. Então, eles alavancam qualquer programa de pós-graduação, os alunos de doutorado vão estar vinculados. Isso é uma coisa essencial. E não é o dinheiro que vem para a conta da UENF, não vai financiar a UENF em dinheiro, mas em recursos, possibilidade de recursos. Então, dá uma certa autonomia. Não para subsistência, mas para ampliação. Para subsistência não. Para não, ampliação. sim. Exatamente. Para você olhar para o futuro, sim. Melhoria, a saída do sistema em qualidade é inegável. Então, a gente já está prevendo isso. Uma coisa para falar, essa é uma questão que a gente pode também trabalhar um pouco em cima da pós-graduação, né? Mas a CAPES hoje, a tendência dela, que está financiando basicamente as bolsas, né, principalmente de aluno, né, é garantir mais a elitização. Ela está com a proposta de que haja fusão de programas. E às vezes na UENF existe uma confusão. Os programas de pós-graduação, eles são interesse dos centros a que pertencem, senão não é de pró-reitoria, no caso. Né? Não é a pró-reitoria que vai... A pró-reitoria seria a coordenação das coordenações. Mas o interesse do programa pertence ao centro. Tem que ser discutido com os centros. Então, isso aí ajuda, esse tipo de parceria ajuda muito nesse sentido. Se você tem professores visitantes de alto nível trabalhando em um laboratório que pertence ao centro, todo o curso, ou se houver participação de mais um laboratório, o crescimento é fantástico. E a universidade já tem um histórico recente de parceria, por exemplo, em cursos de pós-graduação de altíssimo nível, como a biotecnologia vegetal, entre a UENF e uma universidade privada, Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, eles cuidam dos seus docentes, nós cuidamos dos nossos docentes, mas o programa é conjunto. Alunos dessa universidade fazem nossos cursos e levam, obviamente, a diplomação pela UENF. E isso é pouco divulgado, entendeu? A gente tem casos de sucesso. E é um curso de excelência, ele é muito bom, é recente. Casos de sucesso que pouca gente conhece. Até internamente na UENF, pouco se conhece. A UENF é um pouco fechada. Ela tem feudos lá dentro. Então, a ideia de integração, essa proposta nossa, a diferença é essa. Todo mundo tem bom propósito em relação à UENF. A nossa plataforma era diferenciada nesse sentido, que é de abrir, de integrar. A gente conseguiu fazer isso lá no meu centro, alguns centros também têm isso, entre os próprios laboratórios do centro que não se comunicavam. A gente quer que agora a UENF toda se comunique. É uma forma de conseguir esse engajamento. Se não houver engajamento, nenhum programa, nenhuma proposta vai para frente. Obrigado. Tem mais um ponto, vai ter mais 2. A gente começou falando nesse próximo ponto de pauta, mas de maneira mais específica, que as universidades, não é um fenômeno de campus, do Rio, do Brasil, da Colômbia, de Cuba, é um fenômeno mundial, que é o negacionismo, e não só o negacionismo, como um ataque à ciência. E, logicamente, que a universidade, como é desde sempre, produtor de conhecimento científico, está no olho desse furacão. Qual é o papel hoje da universidade? Como reagir a esse momento de questionamento aberto da sociedade? Eu não vejo tão amplo esse movimento de negativismo. Ou seja, existe negacionista. Sim, negacionista. Tem uma força que não... Sim, claro, reconhecemos sim. ter antes. Mas está, obviamente, nas bases dos nossos cursos de graduação e pós-graduação e na filosofia do ensino, do aprendizado e de como se aborda a filosofia da ciência na instituição. Isso a UENF não tem nenhum foco, nenhum, que conheçamos dessa tendência. Muito pelo contrário, a universidade continua sendo aberta em todos, respeitando todas as visões do mundo, porém reconhecendo a verdade da ciência. O que é a ciência propriamente dita? Se tiver alguma tendência, obviamente que a universidade terá que se mobilizar, divulgando, fazendo
uma programação de eventos, saindo mais às praças com eventos de participação para deixar claro que a universidade é aberta e que reconhece a essência da ciência. Rodrigo, você quer Eu acho complementa? que essa é uma questão interessante, porque para onde a ciência vai, né? Quer dizer, existe pesquisadores, historiadores que falam, por exemplo, que o capitalismo hoje liberal, que é o modelo nosso aí, considera até como Econômico, religião, né? é econômico e social também. Considera como religião, está acabando. Então o cara está apostando numa ciência voltada para a máquina, no caso. Né? Quem detém a informação hoje consegue trabalhar com um conjunto enorme de dados, esse é um problema que a gente corre atrás disso, vai conseguir, vamos dizer, dominar o mundo, dominar entre aspas, não é questão de poder ou não. Então, para onde vai a ciência? É uma boa pergunta. Eu acho que a universidade teria que estar na vanguarda, ela tem que estar acompanhando, até dizendo para onde vai. Que não acontece isso. A discussão hoje está em termos de você se adaptar. É uma coisa meio darwiniana, né? Você está se adaptando a uma realidade. Mas para onde é que vai isso? Eu ainda não vi nada em termos de universidade. Existem pesquisadores que têm uma linha, historiadores, até filósofos. Tem o Yuval Noah Harari, que é um historiador israelense, judeu israelense, causou muito impacto agora com algumas obras. Eu estou olhando a última dele. Eu gosto. Não tem muito tempo para ler, não, mas eu acompanho. Ele fala exatamente, falou do liberalismo, ele fala, uma coisa muito interessante, ele fala que a gente, a partir do iluminismo, achou que a gente tinha abolido a religião e que esse é o império da razão. E ele eu não vou me estender aqui, mas para ele exemplifica que o liberalismo e o marxismo são religiões. Religiões sem Deus, como são o caso do budismo, mas são religiões. O liberalismo pela mão invisível do mercado e o marxismo pela crença de um céu na terra. Mas, enfim, chegar ao último ponto que a gente abordou com todos aqui, é inegável que a UENF, essa coisa de pertencimento é uma coisa que se discute desde lá desde o início dos anos 90, né? Mas a UENF ela foi instalada na periferia, na franja da cidade, na franja urbana da cidade. Hoje a cidade, nesses 23 anos, 23 não, 26. A cidade está chegando para perto, mas a cara, assim, a parte física da UENF que mais, quer dizer, o não UENFiano se identifica, talvez seja a Vila Maria, né? Pela história que está ali no entorno, um quadrilátero importantíssimo de fundação da cidade, que é ali do entorno do Liceu, né? E a vila, naquela auge da crise, eu me lembro que eu escrevi um texto para o Ponto Final que viralizou, e eu fiquei impressionado com a força da Vila Maria nesse sentido. Porque foi sede da prefeitura, porque a Finazinha deixou aquilo ali em 1970, quando morreu, uma visionária para a futura universidade que fosse instalada aqui, depois sede da prefeitura. Quando se falava da UENF e tal, quando a vila correu o risco de fechar, como a comunidade acolheu e compreensão. Qual a importância da vila nesse elo de intersecção com a comunidade, professores? Importantíssimo. Primeiro, na base, como você mencionou, o espírito da herança, de termos patrimoniado a vila, está naquela questão que colocou a doadora para a UENF. Deverá ser sede de uma universidade. O que nós entendemos uma sede? A sede de uma universidade poderia ter, como já foi no passado, teria inclusive uma parte da reitoria lá, mas também hoje em dia nós temos que ver qual é a imagem que se tem e a utilidade que tem da vila. É a parte expressiva da extensão e de assuntos comunitários. E cultura, né? E cultura, por isso. Cultura e tal. E ali vemos, por exemplo, a possibilidade de discutir, obviamente, com a comunidade uenfiana, a importância de ter, por exemplo, parte da universidade aberta e da terceira idade também incluída lá.
além de garantir e promover as questões culturais e de assuntos comunitários que se fazem na UENF. Temos que ter muito cuidado também com a infraestrutura. Ali teremos que, de alguma maneira, priorizar recursos para... Ali podem entrar as parcerias que você mencionou, para manutenção com a Vila Maria. Adote a Vila. Esse sábado vai ter uma programação bem interessante lá. Eu não vou estar aqui, vou estar viajando, mas a minha esposa até vai. E tem que reconhecer... A professora Simone tem feito um belo Exatamente. trabalho ali. Sim. É isso que eu ia pontuar. A Simone tem feito um bom trabalho lá. A gente não pode deixar de falar bem de quem está fazendo coisa, com certeza. coisa certa. Sim. Ela é uma pessoa que deu um upgrade grande lá em Vila Maria. Então ela fez um bom trabalho, continua fazendo um bom trabalho. Ali é um alvo que interessa até público também, né? Não é só privada, não. Em parceria pública. Já vem sendo feita, né? Com os restaurantes de campos e tal, que ocupam ali o quiosque para vender. Né? Esse fim de semana vai ter evento musical, vai ter também truck food. Isso. Vai artesanal está na moda agora. Né? A Vila tem uma história muito... Porque eu falo, a UENF, mas a Vila talvez seja o catéter na metáfora assim, biomédica da UENF no coração da cidade. Ela tem um aspecto emocional grande. E assim foi por muito tempo. Você lembra quando tinha toda a infraestrutura que teve a UENF no início? Não? Era realmente uma casa cultural, uma vila cultural da imagem da UENF. Eu acho que, do ponto de vista da administração, ela deveria ser mais presente, não digo pela administração do diretor, não. O Conselho Universitário deveria voltar mais a ter uma reunião lá, como se teve no passado. Eu fui conselheiro à época que nós tínhamos reuniões no Conselho Universitário lá, a reitoria tinha uma sala. E realmente ser mais presentes, realmente, desde o ponto de vista da administração, mas a administração fisicamente estar mais presente, a universidade. A Vila é interessante porque como é que o efeito que deu, né? Quer dizer, a criação da UENF veio para atender os anseios da comunidade aqui, né, com o movimento. E uma família no caso de Campos, uma campista, pegou um patrimônio e doou para a UENF. Então isso é bem simbólico, né? Está na raiz. Ela morreu em 1970, deixou doado o prédio. Ele chegou a ficar, em período de 78, no governo Raul Linhares, chegou a ficar meio abandonado, daí foi reformado. Governo Garotinho, governo Zé Barbosa, o último governo Zé Barbosa, ele passa a se sair da prefeitura, que sucede a Raul Linhares, fica no governo Garotinho, e no governo Sérgio Mendes, aí sim, a UENF vem em 93 e aí passa para a UENF. Mas é simbolismo, né? De campos integrados. Sim. Marcos. São 8h45, eu gostaria que os dois professores, o professor Henrique e o professor Rodrigo, fizessem, então, umas considerações finais e queremos agradecer a presença dos dois e desejando também boa sorte, principalmente para a UENF, né? Não importa quem vença, mas a universidade merece realmente uma gestão de primeira qualidade, primeiro mundo. É isso que a gente deseja. As portas da rádio sempre estiveram abertas e vão continuar abertas para toda e qualquer divulgação e trabalho que a UENF queira. Muito obrigado, Marcos. Aloysio, realmente obrigado em nome da instituição. Que, de novo, como falamos no início, o carinho e a responsabilidade que o Grupo Folha e a rádio têm tido na história da UENF é essencial, informando a comunidade do melhor que a UENF tem a fazer. Para o encerramento, vamos só comentar o que significa termos 3 chapas para a eleição da UENF, reitoria e vice-reitoria. Significa que a UENF é muito importante, que tem grupos que estão muito interessados em fazer melhor.
E reconhecemos claramente que as 3 chapas, as outras 2 chapas, têm aspectos importantíssimos de desenvolvimento, mesmo seja da chapa da continuidade situacional, na figura do professor Raul e a professora Rosana, e a chapa do professor Carlão com Juraci. Particularmente na tradição que o Carlão tem bem desde o início, como eu também bem desde o início. Temos, portanto, um diferencial, o nosso diferencial no firme propósito de fazer um resgate amplo, um processo de resgate amplo, de liderarmos esse processo para resolver alguns entraves recorrentes históricos da UENF. Não nos fundamentamos exclusivamente na última administração, com o intuito de que melhorar o desempenho acadêmico administrativo, melhorar a qualidade de vida e profissional do corpo docente e técnico e as perspectivas dos discentes na universidade, e ampliar a visibilidade que a UENF tem com responsabilidade social de maneira regional. A nossa pauta é muito clara, nós queremos respeitar as decisões deliberativas no organograma da universidade, que tem sido fragilizada historicamente, mas com maior frequência na última administração. Um pouquinho mais de cultura de informação da questão institucional, sem querer falar, isso se traduz como maior transparência, mas não necessariamente ter tempo hábil para discutir coisas institucionais, respeitando as instâncias do organograma. Nós queremos fazer esse resgate. Ao final, queremos exatamente o que você mencionou, aumentar o sentimento de pertencimento institucional, daquela de sermos UENF, no sentido do servidor público, com sua responsabilidade em cada cargo, em cada atribuição, só para alavancar a qualidade do ensino superior. Eu só penso para as pessoas que estão nos ouvintes, se tem tempo, comparem os planos, comparem mais que todo a filosofia de trabalho, e muitíssimo obrigado por nos receber, realmente muito, muito obrigado, professor Rodrigo. Faço minha palavra do Medina, a gente tem essa preocupação, na verdade, essa proposta nossa vem sendo escrita há 4 meses, um conjunto de professores técnicos vem desenvolvendo isso, e até a inscrição para a candidatura não havia chapa, né? O Medina não ia ser candidato a reitor, nem muito menos eu, a vice-reitor. Isso saiu num consenso na véspera mesmo de sair a chapa. Mas a preocupação existia, já existia um debate interno em que várias pessoas se engajaram para tentar construir uma plataforma que resgatasse isso, por isso renovasse a administração. Então a ideia nossa é manter uma UENF dinâmica e olhando para frente, não é para um programa, para uma gestão. A ideia é ter um norte para que ela em crise, né, não saia só sobrevivente, ela saia vencedora. Essa é a proposta base. E eu quero muito agradecer a oportunidade. Primeiro, eu tenho dificuldade aqui de estar falando, porque eu nunca dei entrevista e tal. Eu sou low profile, eu trabalho quietinho lá no canto. Mas entrou para política, nem do que seja política universitária, é inevitável, né? Vira figura pública. Esse é um problema. É um problema? Não, porque até pouco tempo atrás não tinha telefone celular, ninguém acredita nisso. Se você me permitir, Rodrigo. Não tem celular. Fui obrigado a comprar um celular. Daí Medina passa a mensagem temos para mim 1h da manhã. O Rodrigo, nós dois, ambos temos um perfil discreto, mas certamente expressivo. Então agradeço muito a oportunidade e vamos estar disponíveis para qualquer situação futura aí. E o Corinthians é hoje, né? Amanhã não. Vai dar adeus hoje. Esse despacho aí é hoje. Agradecer demais a presença dos senhores aqui, e não só, como também ontem o professor Raul e na terça-feira dos professores Carlão e Juraci. Acho que a Folha estava lá, eu me lembro, muito jovem ainda, né? Eu acompanhei a Luiz Barbosa, meu pai, você conheceu? Muitos anos. Governo Moreira Franco, onde foi assinada o decreto de fundação,
Depois a cobrança do governo Brizola, que o sucedeu, e Brizola, graças a Deus, deu carta branca ao Darcy para que o Darcy sonhasse e fizesse o que hoje a gente chama de UENF. A Folha estava lá no início, foi uma trincheira, a gente tem muito orgulho disso, uma trincheira de luta para que a UENF se consolidasse, viesse se consolidasse. Na crise, sobretudo em 2017, também vimos o perigo que estava se correndo ali e que vocês, a comunidade, professores, técnicos e estudantes decidam, né, nessa festa da democracia que é a eleição e o melhor caminho, mas a gente vai estar ali acompanhando e ciosos e atentos à importância do papel que a UENF tem como um alavancador do desenvolvimento da cidade e da região. Obrigado aos senhores. Obrigado, muitíssimo obrigado a todos. Nós vamos agora dar um pulinho na redação do jornal Folha da Manhã. A repórter Paula Vigneron traz para a gente o direto da redação. É com você, Paula.